Fala galera, pós-jogo do Mengão deu o que falar, hein? Vamos falar das duas situações mais emblemáticas do pós-jogo do Flamengo, que massacrou o Vasco. 1-0 foi pouco, Léo Jardim foi o melhor em campo porque evitou uma goleada histórica. Primeiro, as alucinações do senhor Fábio Azevedo, Edmundo e de alguns outros vascaínos aí, que pensaram que o Vasco poderia devolver a goleada de 6-1 no Flamengo. Eles queriam pegar o sub-20, né? Pessoal covarde. Quer pegar o sub-20, o de sub-17, o fraldinha, só pra tentar dizer que ganhou do Flamengo. O Flamengo já antecipou o jogo. Ele tem que jogar com o titular quarta-feira. Não vem com medinho não, irmão. São apenas 6 rodadas no início da competição. O Flamengo é o lanterninha já jogando 3. Já jogou 50% dos jogos. Mas imagina, se o Vasco mete um 6-1, devolve 6-1. E aí? Quinta-feira a gente vai falar tudo da goleada do Vasco em cima do Flamengo, que vai ser rebaixado no Campeonato Carioca. E agora o Vasco tem talvez a possibilidade, quem sabe até de eliminar o Flamengo, né? Fazendo com que o Flamengo dispute a Taça Rio. Então, assim, é uma oportunidade muito boa. O que eles conquistaram também no ano passado já ficou para trás. Vamos falar da realidade que está acontecendo hoje, né? O Flamengo é o último colocado do seu grupo e acho que o Vasco sai na frente. Mas se eu tivesse que apostar, eu acho que o Vasco é favorito. Então o Mengão ganhou, massacrou, o Vasco não teve nenhuma chance e o vascaíno alucinado, querendo que o Vasco vencesse, goleasse, não percebe que o time do Vasco era uma merda no passado, brigou para não cair ano passado, perdeu o artilheiro e o atacante revelação do time. E continuou uma merda, só que sem o artilheiro e sem o atacante de revelação. Nesse aspecto, eu até meio que defendo o Fernando Diniz. Apesar de que o Fernando Diniz comeu ketchup estragado, cara. Fernando Diniz foi pro pós-jogo falar que o Flamengo não atacou. Sabe, não sei, eu acho que ele bebeu alguma água, assim, que não estava pura, né? Vai fazer o quê? Vou botar o vídeo do Fernando Diniz pra vocês darem uma olhada aí. O Léo Jardim fez algumas defesas, mas não teve chances contundentes. Por mais que tenha a impressão de que ia tomar o gol, o jogo podia também ter terminado 0-0. Isso era um gol só. E não teve chance na cara do Léo Jardim. A maioria dos chutes do Flamengo foi cabeçada, chute de fora da área, um outro lance que o jogador levou vantagem ali da área e chutou. Mas chance criada de defesa muito difícil, eu não vi também. Teve um volume natural de quem está com um jogador a mais e um time que tem bastante qualidade. Líder desse elenco, Felipe Luiz, nosso treinador, reclamou da forma como as pessoas se dirigiram de forma muito desrespeitosa contra ele na época da negociação da renovação. Ele fez um breve desabafo, que eu vou mostrar aqui agora, e depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Já adianto que minha opinião vai ser muito desagradável para quem ousou criticar o nosso treinador. Bom, como eu falei, ano passado eu queria ficar, o Flamengo queria que eu ficasse, e pelo que eu entendi também, a torcida também queria que eu ficasse. Então o interesse estava aí todo, né? Não somos pessoas fáceis, eu não sou uma pessoa fácil, o BAP também não é, o Boto também não é, os empresários também não são, e isso leva tempo, mas nesse processo todo saiu da linha. O que eu escutei ali realmente me deixou muito triste. Os treinadores ou jogadores que querem tomar decisões, não pode ser o mercenário ou chutado pela porta dos fundos. Você não pode ter essas duas saídas. Então acho que primeiro tem que esperar, acabar, e aí as pessoas poderem declarar o que aconteceu, mas esse pré-julgamento realmente me machucou muito, me deixou muito triste com tudo o que aconteceu, mas eu acredito que foi o melhor para todos, né? Eu estou onde eu queria estar, como eu sempre falei para vocês, não minto nunca que eu sento aqui, e estou muito feliz por estar mais uma vez sentado nessa cadeira, colocando tudo que eu fiz em jogo até agora e com novos desafios e com uma energia renovada. Galera, olha só, eu concordo com o Felipe Luiz. Não pode ser assim, 8 ou 80. Não pode ser assim, ou o cara renova, ou ele é mercenário, ou ele é traidor. Mercenário e traidor é o Gerson, que renovou, foi pro Zenit, pra Rússia, pra um time em guerra, pra um país em guerra, um time que não disputa porra nenhuma, se fudeu lá e depois tentou voltar com o rabinho entre as pernas pro Flamengo e não conseguiu. Aí foi pro Cruzeiro e agora fica tentando arrumar treta, falar um monte de merda. Outro dia deu uma entrevista falando que evitou falar o nome do Flamengo 2 vezes, porque ele falava as referências dos times que ele foi e quando voltou ele não falava o nome do Flamengo. Isso é que é traidor. Agora, vamos pensar aqui um pouco, galera. Quem criticou o Felipe Luiz
por estar pedindo mais na renovação não é flamenguista. Quem criticou o Felipe Luiz por estar pedindo mais na renovação é vascaíno, tricolor, botafoguense, palmeirense, que estavam desesperados porque não queriam que o Felipe Luiz voltasse. Felipe Luiz é o melhor treinador disparado que o Flamengo já teve. E olha que é só o início da carreira. Ele, na minha opinião, é melhor inclusive que o Jorge Jesus, que era monotática. O Jorge Jesus fez muito sucesso, foi muito bom, é excelente, mas o Felipe Luiz tem mais recursos que ele, claramente, já no início da carreira. Pode ter menos experiência. Agora, o Filipinho, ele tem uma certa razão, mas ele não percebe que quem criticou ele não foi a torcida do Flamengo. E se alguém se diz flamenguista e criticou ele, vai torcer pro time lá do Domenech, do Paulo Souza, do Tite, do Sampaoli e desses merdas que vieram treinar o Flamengo, né, nesse interim, que tiveram um elenco estelar, fenomenal e não ganharam porra nenhuma. E ainda fizeram um trabalho merda e saíram ganhando milhões. Eu fiz vários vídeos aqui falando isso. Se o Felipe Luiz pediu 1 milhão a mais, dá 1,5 milhão. Se ele pediu 2 milhões a mais, dá 2,5 milhões. Se ele pediu 3, dá 3,5 milhões. Porque ele é o melhor treinador que a gente já teve. E melhor, supera em muito Jorge Jesus em vários aspectos. Por exemplo, ele é declaradamente flamenguista. Quis voltar para jogar no Flamengo e se aposentou no Flamengo. Tem identificação com a torcida. Ele não gosta de perder. Ele não gosta quando vê o Flamengo perder. Os outros treinadores que passaram depois do Jorge Jesus, quando perdiam, saíam. Ah, tudo bem, perdemos e tal. E o Flamengo ia piorando, e depois eles eram demitidos e ganhavam uma verba de indenização milionária. Porra, não é assim que a coisa funciona. Se vocês estão com saudade desses parasitas que não tem nenhum vínculo com o clube, vai torcer pro Vasco, meu irmão. Tá precisando do Botafogo, Fluminense, vai Palmeiras, que fica ali babando o ovo do xenofóbico de um treinador aparentemente preconceituoso, grosseiro, mal educado, hipócrita como o Abel Ferreira. Então, porra, não vem com essa não. Reclamaram do Felipe Luiz, vocês merecem o quê? Pisar numa peça de Lego no meio da noite, descalços. Vocês merecem que o papel higiênico acabe. Num momento que vai ser tarde demais. Vocês merecem o que mais? Pode falar nos comentários o que esse povo que ousou falar mal do nosso técnico merece. Sou fã, gostava dele como jogador, gosto dele como treinador e acho que, mesmo se ele perder, ele vai sempre fazer o que ele acha melhor para o time. E essa é uma característica que eu acho diferencial dele. Eu não vejo em nenhum momento do trabalho dele, eu não vejo corpo mole. Ele tenta, ele pode até perder, dentro das convicções dele, mas ele tenta, ele tá sempre tentando vencer. Corpo mole que nós vimos com o Domenech, com o Paulo Souza, com o Sampaoli, com o Tite. Agora, sobre essa parte de ou o cara é mercenário ou ele é traidor, lembrem-se que o Everton Ribeiro, na minha opinião, não deveria nunca ter saído do Flamengo, ele está aí. Mesmo depois de ter saído do Flamengo, quando ele vem jogar no Maracanã, ele recebe homenagens. O Dorival recebe homenagens. Entendeu? O Gabigol nem tanto, porque o Gabigol saiu de uma forma controversa, mas eu não tenho nada contra ele. Eu acho que o Gabigol saiu na sua razão. Ele estava certo de não renovar com o Flamengo por causa da sacanagem que fizeram com ele. Prometeram a renovação, eu não concordava com o que prometeram para ele, mas prometeram, e depois voltaram atrás. Então, é aquela coisa, se fizessem isso com você, você não ia gostar. Você tem que também se colocar no lugar da pessoa. E é isso, galera. Eu lembro que eu botei aqui a aba produtos para vocês. Só vou colocar produto do Mengão nesse vídeo. Tem vídeos que eu vou falar de jogos, vou botar produto de jogos. Vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. Forte abraço e curta, comenta, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau.